Bem com a Vida, com pastor Rogério Amorim, evangelizando o Brasil e o mundo, através da TV e da internet. É um prazer, sempre uma alegria, me sentindo privilegiado poder estar com você em mais esse momento através da televisão, falando do grande amor de Deus revelado em Cristo Jesus, nosso Senhor, e convidando você e a sua família a estarem conosco sempre na Bandeirantes Paraná, todo sábado, 8 horas da manhã, e na Central TV, canal 525 da Claronet, todos os dias, e na internet, no canal pastorrogerioamorim.com, a hora que você quiser, com centenas e centenas de mensagens gravadas, não é? No YouTube. E aqui, em Campo Comprido, hoje chamado Ecoville, né? Até porque se tornou realmente um bairro chiquérrimo, né? Nós é chique aqui, né? É um bairro realmente admirável. Para quem chegou aqui há 36 anos atrás, na igrejinha pequenininha, um bairro super, hiper, sempre agradável, né? Isso sem dúvida nenhuma. Mas um bairro que era verde, que não acabava mais, né? E de repente hoje estamos aí com milhares e milhares de prédios e condomínios fechados, um bairro realmente maravilhoso, onde Deus nos deu o privilégio de construir essa catedral para Ele, né? E aqui nós procuramos estar sintonizados com a palavra de Deus, né? E eu quero convidar você e a sua família a vir estar conosco, inclusive participarem dessa cruzada, né? Jornada Feliz, Meu Lar, Meu Céu, né? Isso aqui é um formulário para que seja colocadas as fotografias dos seus parentes e da sua família, para que a gente possa interceder por 7 semanas. O propósito é apenas este, e unicamente este: interceder pela família, pela salvação dos nossos familiares. Como Esdras, estamos focados nesse versículo onde Esdras, o profeta, pede a Deus a proteção pessoal, a proteção para a família, a proteção para os seus bens. E a preocupação, porque um novo ano está se aproximando, e como vocês lembram, todo começo de ano no mundo inteiro, inclusive no Brasil, é só tragédia, morte, acidente, é uma coisa muito louca. Então já estamos começando em oração, porque a oração tudo pode, né? Já estamos em oração, começando a neutralizar todos esses perigos com relação a nossas próprias vidas, nossos bens e, sobretudo, família e parentes, né? Então, quero convidar você, a sua casa, a vir não apenas conhecer uma igreja bonita, um templo realmente maravilhoso, uma estrutura realmente, tá? Tudo isso que fala é verdade, mas de nada valeria se realmente Deus não estivesse aqui. Se a graça de Deus não estivesse aqui manifestada em todos os nossos cultos, não é? Testemunhos, mas de monte, como a gente diz, né? Não apenas testemunhos de cura, não apenas testemunho de libertação, não apenas testemunho de prosperidade, mas testemunhos reais, verdadeiros, de transformação de vidas, porque nós estamos comprometidos com a palavra. Nós realmente procuramos pregar a verdade, né? Porque é a verdade que liberta, que transforma, e o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então nós estamos envolvidos com todos os departamentos, de mamando a caducando, né? As crianças nas suas diferentes faixas etárias, juniores, adolescentes, jovens, adultos, homens, mulheres, casais, terceira idade, instituto teológico, faculdade, universidade da família, escola bíblica, discipulados, o trabalho separado de crianças, muito cuidadoso, por sinal. Tivemos agora um retiro com uma quantidade imensa de crianças que também nos exigiu uma quantidade imensa de pessoas para cuidar deles, mas foi realmente extraordinário ver aquelas crianças
não apenas se divertindo, mas orando, sendo batizadas no Espírito Santo. Bonito demais de ver crianças de 8, 9, 10 anos falando em línguas estranhas e tudo mais. Realmente uma coisa maravilhosa. Essa é a igreja que espera você de portas abertas e de braços abertos aqui no Ecoville, né? E enquanto você não chega até nós, eu vou dando um gostinho para você através de um culto editado agora. Bem com a vida, com pastor Rogério Amorim. Trouxe Bíblia. Então no capítulo 3 de 1 Coríntios, eu vou ler o capítulo inteiro com vocês. Eu ia ler um pedaço só, mas vou ler todo ele. Afinal são só 23 versículos. Talvez para alguns aí, faz anos que não lê tanto da Bíblia como vai ler hoje. Tomara que eu esteja errado, né? Seja linguarudo só. Dom de língua, né? Comprida. Quem achou capítulo 3 de 1 Coríntios? Quem não achou, diga misericórdia. Escola bíblica. Mais intimidade com a palavra. Aquela intimidade que você tem com o arroz e o feijão, com o macarrão, com queijinho parmesão, né? Você precisa ter essa mesma intimidade com este prato de comida aqui. Isso aqui é um prato de comida. Só que é comida espiritual. É alimento eterno. Você precisa aprender esses princípios. Por favor, faça isso para o teu bem. Por tua eternidade e dos teus filhos, da tua família. Olha só o título que está nesse capítulo da Bíblia. O espírito mundano causa dissensões, desavenças, divisões nas igrejas. E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei e não com manjar, porque ainda não podíeis, nem tampouco ainda agora vocês podem. Porque vocês ainda são carnais. Pois havendo entre vós inveja, contendas, dissensões, não sois porventura carnais e não andais segundo os homens? Porque dizendo um, eu sou de Paulo, e o outro, eu de Apolo, porventura não sois carnais? Pois quem é Paulo e quem é Apolo, senão ministros pelos quais crestes, e conforme o que o Senhor deu a cada um? Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Pelo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho. Porque nós somos cooperadores de Deus. Vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu, como sábio arquiteto, o fundamento, e outro edifica sobre ele. Mas veja cada um como edifica sobre ele, porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. E se alguém sobre esse fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta. E o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento. Mas o tal será salvo, todavia como pelo fogo. Não sabeis vós que sois o templo de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá. Porque o templo de Deus que sois vós é santo. Ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentre vós se tem por sábio nesse mundo, faça-se louco para ser sábio. Porque a sabedoria desse mundo é loucura diante de Deus. Pois está escrito, ele apanha os sábios na sua própria astúcia. E outra vez, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios que são vãos. Portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso. Seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, seja o presente, seja o futuro, tudo é vosso, e vós de Cristo, e Cristo de Deus. Amém? O que nós precisamos entender é que a importância desta igreja que está sendo usada para enriquecer,
para fazer políticos, para tanta coisa que está fora dos seus limites, vamos assim dizer. Temos que entender que o papel da igreja, muito além do social, muito além do político, é sobretudo espiritual. Espiritual. Quem tem que cuidar do social são os governos que nós elegemos e para quem a gente paga uma carga de imposto abusiva. São eles que têm que cuidar desse lado. Nós, eu, você, porque nós somos a igreja de Cristo, como eu costumo dizer, não é isso aqui que vocês estão vendo, é isso aqui que eu estou vendo. Nós temos essa responsabilidade de evangelizar, de ganhar almas, porque na verdade esta é a igreja de Cristo, a que ganha almas, a igreja pela qual Ele deu a sua própria vida e chama de seu corpo aqui na terra. Então nós temos que entender essa importância. Nós não somos uma religião, malditas religiões. Nós somos o corpo de Cristo. Nós não seguimos homens, ideologias, crendices, superstições, achou aqui, achou lá. Não, nós fomos achados pelo amor de Deus em Cristo Jesus. É diferente. É diferente. Então, gente, temos que entender que a igreja é escrava resgatada. E o preço que foi pago por esse resgate, ninguém, toda a humanidade junta, não conseguiria reunir o valor absurdo, que é o valor da sua alma, da minha alma, da nossa alma. Mas que foi encontrado no sangue do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. E não foi um pastor, não foi um padre, não foi um guru, não foi seja lá o que for. Foi um homem nascido de uma virgem, sem contaminação com sangue humano, mas que Deus permitiu que saísse do seu lado, do seu trono de glória, para vir se fazer homem aqui e pagar esse preço, porque não haveria o tamanho do pecado do homem. O tamanho do pecado do homem é absurdo. Ninguém poderia pagar esse preço. Então Jesus veio e pagou esse preço. E o preço não foi a sua morte. O preço foi o seu sangue. Foi o sangue derramado do Cordeiro. Como os cordeiros de antigamente, até as pombinhas, por mais pobre e tudo mais, eram derramadas no altar e às vezes até mesmo sobre o propiciatório. Numa arca parecida com essa aqui, que é sempre bom dizer para vocês, é apenas um adorno, é apenas um enfeite, é apenas uma lembrança, porque esse Deus que habitava dessa maneira, agora habita de outra maneira, é dentro de você, entende? E sempre se entenda, não tem nada de idolatria ali, é apenas uma lembrança, uma figura do passado, cumprida em Jesus Cristo nosso Senhor, amém? Então a igreja é o povo chamado do mundo para ser propriedade exclusiva de Deus. Mas como é fácil pregar evangelho? Fácil. Para juntar povo fácil e juntar mais fácil ainda dinheiro, se prega facilidade, se prega comodidade. É o que eu preguei aqui domingo, tanto de manhã quanto de noite. Embora foram mensagens distintas, né? A verdade é que nós temos que estar comprometidos com a verdade. O evangelho por si só é poderoso, mas não é simpático. Porque ele vai tudo contra aquilo que nós pensamos, que nós gostamos. Porque, vamos e venhamos, hein? Todos nós sabemos, né? O pecado é delicioso, né? Ele é aquilo que eu preguei domingo de manhã. Ele é chamativo, ele é atraente, ele é envolvente, ele é cheiroso, ele é tudo. E ele usa de todos esses artifícios, como uma aranha faz a sua teia para pegar a mosquinha, que depois ela se envolve todinha e fica esperando a hora que tiver fome para ir lá comer toda. É o papel do diabo, né? Na nossa vida, né? Mas a igreja é o povo separado do pecado para viver em santidade. Antigamente, a gente pregava sobre o pecado, as pessoas se convertiam. Hoje a gente prega sobre o pecado, as pessoas mudam de igreja. É um fato. É lamentável, mas é um fato, né? Mas nós somos um povo separado do pecado para viver em santidade. E quando eu digo em santidade, gente, eu não estou falando em extremismo, porque Deus nos deu um espírito de equilíbrio. Não adianta um dia estar lá em cima, no outro dia estar lá embaixo. Nós temos que estar aqui sempre.
nesse mesmo nível. Procurar manter um nível espiritual, e para manter um nível espiritual, nós temos que ter comunhão com Deus. Não é para ser um bando de fanáticos, que inclusive por causa de fanatismo, esses sim é que deformam as escrituras, criam coisas que não tem nela, assustam o povo, como se o diabo já não assustasse a gente. Hoje não assusta mais, mas antes de Jesus assustava, né? Então nós somos o povo tirado das trevas para ser luz entre as nações, entre os povos, entre as pessoas, luz na nossa família, luz na fábrica onde nós trabalhamos, luz no escritório onde nós trabalhamos, luz na vizinhança onde nós moramos. A igreja é o templo da habitação de Deus. A igreja é a noiva do Cordeiro, é a coluna principal da verdade, é o que ainda detém a completa deterioração do gênero humano. Se não houvesse a igreja, o homem já tinha se devorado a si mesmo, não tinha sobrado nada. Essa é a grande verdade, né? Então a igreja de Deus, de um modo geral, ela transcende qualquer denominação. Ela está acima de qualquer denominação, de qualquer ideologia e assim por diante, né? E ela é composta de todos aqueles que foram salvos em Cristo, em todos os lugares, em todos os tempos, dentre todos os povos. E não há salvação fora dela. E é bom se dizer que não é ela que salva, mas é o Senhor dela que salva, porque, como eu volto a repetir, ela é o corpo de Cristo. Por isso, a gente fala sempre de duas igrejas. Nós falamos da igreja visível e nós falamos da igreja invisível. Nós falamos da igreja que luta e nós falamos da igreja mais do que vencedora. A visível é composta de pessoas convertidas e não convertidas, né? Na igreja visível, você sabe muito bem disso, há trigo e tem joio. Só que na igreja invisível, só estão inscritos, arrolados lá, aqueles que foram lavados no sangue do Cordeiro, cujos nomes estão inscritos no livro da vida. São duas igrejas diferentes. Uma aqui ainda militante e a outra triunfante. E há várias figuras sobre a igreja nas escrituras. Primeiro que você lembra, o que é a igreja? É sal. O que é a igreja? É luz. A igreja é sombra, a igreja é ninho. São metáforas, não é isso? Mas Paulo, aqui nesse texto que eu escolhi nessa noite para a gente meditar um pouco, aqui ele destaca outras três figuras que nós lemos aqui. Claro, nós lemos rapidamente, de repente você não teve tempo de perceber uma coisa, mas Paulo aqui faz a verdadeira colocação da igreja, que é: primeiro, ela é a família de Deus; segundo, ela é a lavoura de Deus, né? E em terceiro lugar, ela é o santuário de Deus. Então, gente, o instrumento que leva ao amadurecimento espiritual, um amadurecimento na fé, é a palavra de Deus. A pregação, ela produz a fé, mas é o ensino da palavra que produz a obediência. É o conhecimento da palavra que nos leva a entendermos quem de fato nós somos. E nós não somos o que o mundo diz, nós não somos o que o capeta diz, nós somos o que está escrito aqui. E olha, nós estamos com tudo e não estamos prosa, porque nós somos tudo o que está escrito nas escrituras. Só não somos porque nem sabemos o que devemos ser, e porque não conhecemos. Pela mesma coisa aqui, pelo mesmo motivo que eu, por exemplo, se você vier doente para mim, tiver que ser operado, eu vou te operar com um serrote e com martelo, porque eu não fui preparado para usar bisturi aonde cortar ou deixar de cortar. É assim que funciona, simples assim, afinal de contas, né? E a palavra de Deus é vista como alimento, leite para as crianças
e alimento sólido para os adultos. O problema é quando invertem as coisas, né? Querem dar alimento sólido para as crianças e o leite para os adultos. Aí fica uma igreja toda torta. E o apóstolo Paulo diz que onde há ciúmes e contendas, você lembra que você leu isso aí no texto, né? A evidência de imaturidade espiritual. Quando a gente fica com ciúminhos um do outro aqui, como acontece dentro da igreja, gente, vocês não têm noção o que é administrar uma igreja do tamanho dessa aqui. A parte mais fácil até é o lado material, de fazer coisas, de construir, de comprar, esse tipo de coisa assim. O difícil é administrar egos. Eu tenho pessoas aqui nessa igreja que eu tenho vontade de fazer o que eu fazia com meus filhos quando eram pequenos. Eu resolvia facinho, tirava a fralda ou a calça, qualquer coisa, pegava a cinta e aqui, fazia mesmo. E é por isso que tem essa porcaria a sociedade, porque hoje não fazem mais, porque essas porcarias desses deputados de Brasília inventam essas leis, e é por isso que eles são assim, porque eles não experimentaram a cinta do pai e da mãe. Precisamos educar nossos filhos, não machucar, eu falei educar, não castigar, corrigir. Até porque o próprio Deus diz que aquele que retém a vara, com respeito ao seu filho e à sua filha, prejudica a criança. Aquele que não sabe dizer não, mais tarde vai ser complicado, muito complicado, né? Então, a gente vê dentro da igreja pessoas aqui com ciúminho uma da outra. O senhor Jorge é diácono, vou usar só como uma expressão, tá? O senhor Jorge é diácono, o diretor de diácono, se ele for cantar no coral, por exemplo, ele está lascado, não pode. Ou seja, ele é membro de meia igreja, ele não é membro da igreja, ele é membro só do diaconato. É esse tipo de coisa que Paulo está dizendo aqui, sabe? São sinais claros de meninice espiritual, onde há partidos, onde há grupinhos. São sinais claros de imaturidade impressionante espiritual, onde há culto à personalidade. Aí é complicado, não pode existir maturidade na fé. Graças a Deus eu posso dizer isso para vocês, porque vocês me conhecem. Não sou amigo de elogio, não sou amigo de puxa-saquismo, não sou o melhor pastor do mundo, não sou o melhor pregador do mundo. Eu sou igual a vocês, eu tenho o cheiro de vocês. Se bem que aqui tem um perfuminho francês, mas o perfume que Deus quer sentir em mim é o cheiro de vocês, é cheiro de ovelha, porque eu sou ovelha, e a hora que eu deixar de ser, dá-nos tudo. Nós não vamos sair daqui, nós não vamos sair do chão, essa igreja jamais vai crescer, mas essa igreja tem crescido, 36 anos, só crescendo, crescendo e crescendo, só que nós não crescemos nada perto do que ainda vamos crescer em nome de Jesus, né? E aqui nós lemos, oh meu Deus, é que falar da Bíblia é uma coisa tão gostosa, vocês não fazem ideia de como eu gosto disso. 9 horas eu não cheguei nem num terço da mensagem que era para pregar em 20 minutos. A palavra é muito rica, né? E aqui nos mostra que a igreja de Corinto estava dividida em vários grupos, como nós acabamos de ler, se você lembra, né? E entre esses grupos havia disputa. Tinha ciúminho entre os irmãos, e Paulo diz que essas atitudes revelam carnalidade, que essas atitudes revelam infantilidade espiritual, e a igreja precisa ser uma família unida. E eu torno a repetir, a igreja é você, não são as denominações. Uma vez o Requião me perguntou, numa campanha política dele, ele diz: Rogério, por que as igrejas são tudo divididas assim? Uma é batista, outra é presbiteriana, outra é quadrangular, outra é assembleia e tudo mais. Eu disse, isso não é divisão. Eles até dividem, mas isso é um plano de Deus para atingir os mais diferentes segmentos da sociedade. Só que nós não entendemos isso e ficamos aí puxando tapete um dos outros, né? Então a gente tem que ter essa maturidade para entender essas coisas. Precisamos ser uma família unida, com uma só mente, uma só alma, um só propósito. A família chamada igreja precisa crescer rumo à maturidade espiritual. Porque quando você tiver maturidade espiritual, nada nem ninguém vai te abalar, nem a morte, nem o inferno, nem as perdas, nem as traições, nada vai te abalar. Você vai estar acima disso tudo.
Assista o filme Paulo, Apóstolo de Cristo. É um homem que eu admiro demais da conta, rapaz. Um homem que está ali sendo martirizado, preso injustamente. Um homem que sofreu tudo o que sofreu. As costas não tinham lugar para mais um risco de chicote. E mesmo assim, não dava a mínima para esses negócios. Estava acima dessas coisas. Porque na verdade, ele estava mesmo. Ele estava acima do natural, vivendo no sobrenatural. Que é o que nós precisamos, tirante o fanatismo. Tirante o fanatismo, né? Segundo, a igreja é a lavoura de Deus. Paulo passa da metáfora da família para a figura da lavoura. E lavoura é bonito. Gente, se você andar pelos campos, você não precisa ir longe, vai visitar Balsa Nova aqui. Vai um domingo de tarde caminhar, passear de carro por Balsa Nova, por aquelas estradas ali. Você vai ficar fascinado com a quantidade de plantações, agricultura riquíssima aqui dentro de Curitiba, um interiorzaço, né? Você vai ver o soja, você vai ver esqueci agora, mas o milho, você vai ver o trigo. Aquilo são tapetes lindos que a gente vê. É isso que Deus está dizendo. É essa beleza que Ele quer ver na sua igreja. Vós sois lavoura de Deus. A igreja é a lavoura de Deus, o campo de semeadura dele. E o alvo da lavoura é a quantidade, não é? Para alcançar esse propósito, a palavra de Deus é a semente. É bonito isso tudo, né? E no processo do crescimento da lavoura, 3 coisas são sempre necessárias: o plantio, o cuidado e o crescimento daquilo que a gente plantou. E Paulo então diz: eu plantei. Como é o texto? Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. Bem com a vida, com pastor Rogério Amorim. Todos devem ter o direito de ouvir a mensagem da cruz. 10ª Igreja do Evangelho Quadrangular. Desde 1963, transformando vidas. Oferecendo à comunidade Instituto Teológico, Faculdade Teológica, Escola Bíblica Dominical, reuniões especiais para crianças, juniores, adolescentes, jovens, mulheres, homens, meia-idade, tratamento para casais e cultos diários. Venha fazer parte desta grande família. Quadrangular Ecoville, Rua João Dembinski, 172, Campo Comprido. Fone 41 3373 4748. Eu espero você e a sua família para virem conhecer esse ministério da Igreja do Evangelho Quadrangular em Campo Comprido, Ecoville. E eu tenho certeza, vocês vão receber muitas mais bênçãos para